Está na cadeia mais um suspeito de participar do assalto a um idoso em Guarapari. A vítima levou várias pancadas na cabeça. O alvo dos bandidos, pedras semi-preciosas que o idoso colecionava, além de armas. À procura do menor de 17 anos. Ele estava no quarto quando um adolescente de 12 anos morreu com um tiro na cabeça. Um outro menor de 12 anos que estava no grupo se apresentou à polícia. Eles brincavam com um revólver. Mulher acende vela para dormir e morre carbonizada. O fogo começou no colchão e destruiu toda a casa. Os cachorros da vítima também não conseguiram deixar o local. Represa rompe no norte do estado. Várias localidades ficaram alagadas em Águia Branca. Em Barra de São Francisco, 2 comunidades também foram atingidas pela enxurrada. De olho no futuro, candidatos fazem a prova do Vest-UFES. Hoje foi o segundo dia da avaliação. O acidente que matou um técnico em elétrica. Ele perdeu o controle do carro e bateu de frente num ônibus. Socorro pelo céu. SAMU ganha helicóptero para atender pacientes em casos de urgência e emergência. E dieta mais em conta. Pode usar até pão francês, substituir o peito de peru pelo atum e também o arroz integral pelo branco. Você vai aprender a fazer um iogurte caseiro só usando leite e um potinho de iogurte natural. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Jovem é preso e confessa ter assaltado e matado idoso em Guarapari. A vítima foi amarrada e executada com pancadas na cabeça. O criminoso é também suspeito de assaltar joalherias no município. Horácio Eleodoro do Nascimento, de 19 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira. Ele é acusado de ter participado do assalto que resultou na morte do aposentado Sade Baiense Vailante, de 73 anos. O crime aconteceu no último mês de outubro neste sítio em Guarapari. O aposentado teve pés e mãos amarradas e foi brutalmente executado com várias pancadas na cabeça. Segundo a polícia, depois do crime, Horácio fugiu aqui para a capital e se escondeu em morros na região do centro de Vitória. Ele invadiu uma casa no Morro do Moscoso e foi localizado após denúncias anônimas. Segundo a polícia, outras 2 pessoas também participaram do roubo. O irmão de Horácio, Benhur Braz do Nascimento, 21 anos, e Alice Patrocínio Monteiro, de 19. 2 suspeitos teriam participado indiretamente da ação e estão sendo investigados. Ele diz que um determinado cidadão informou a ele que poderia roubar 2 armas com facilidade na casa desse idoso. Eles foram para o local, foi ele, o Benhur, um tal de Neguinho, que é um amigo, e a Alice. Eles foram para o local portando uma chumbeira. Chegando na casa, chamaram o ancião, os 4 entraram, passaram a agredir a vítima violentamente, amarraram com fio, amarraram os braços para trás, amarraram as pernas, chutaram muito a cabeça da vítima. Quando a vítima estava agonizando, eles deixaram a vítima ali e foram procurar o que queriam na casa. De acordo com as investigações, o grupo procurava por armas que supostamente estariam no local, mas elas não foram encontradas. Os 3 resolveram levar objetos de valor da propriedade, como uma espingarda, pedras semi-preciosas que eram colecionadas pelo idoso e cerca de R$200 em moedas. Parte do material roubado foi encontrado pela polícia com Benhur e Alice, pouco depois do assalto. As moedas foram utilizadas por Horácio para quitar dívidas com traficantes. Segundo o delegado, Horácio também é suspeito de praticar assaltos a joalherias em Guarapari. Ele levou muita joia, muito ouro e, segundo ele, teria praticado ultimamente uns 10 assaltos em Guarapari. Mas nós acreditamos que seja muito mais porque ele é viciado em drogas, né, e não tem nenhuma atividade laborativa, ou seja, só vive do crime. Ele disse também que assalta muitas pessoas nas ruas, né, de Guarapari. Ele pega celulares, pega relógio, pega joias, o que for possível ele pega para manter o vício. O suspeito foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Técnico em elétrica morre em acidente na Serra. O carro em que ele estava bateu de frente num ônibus.
Ricardo Ferreira Abreu tinha 35 anos. Ele era técnico em elétrica e seguia para o trabalho quando sofreu acidente. O carro dele ficou destruído após bater de frente em um ônibus na rodovia Norte-Sul, na altura do bairro de Fátima, na Serra. Chovia muito na hora da batida. Segundo testemunhas, Ricardo perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão. No coletivo estavam 20 pessoas que não se feriram. O técnico em elétrica chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu. Parentes dele estiveram no DML de Vitória, mas muito abalados preferiram não gravar entrevista. O enterro está marcado para as 10 horas de amanhã no cemitério Jardim da Paz, na Serra. A polícia está à procura do adolescente de 17 anos que estava brincando no quarto com uma arma com mais 2 amigos. De repente, um deles foi atingido com um tiro na cabeça e morreu. O cenário do crime foi este quarto. A vítima foi morta com um tiro na cabeça. David Bispo Santana era o neto mais velho de Dona Cileide. A avó estava deitada quando ouviu um barulho que vinha do primeiro andar do imóvel. Encontrei ele caído ali, a cabeça ali e os pés aqui. Ele mais ou menos de banda, com um maço de cigarro na mão. Eu cheguei, peguei na mão dele, mas eu vi que ele já estava morto. Foi quando eu saí de espera lá para fora e caí. De acordo com a polícia, David e o amigo de 17 anos estavam no quarto tirando fotos com a arma apontada para a cabeça. Antes da sessão de fotos, havia tirado o carregador, mas não se deu conta que ainda havia restado uma munição. Logo após o crime, o adolescente de 17 anos não foi mais visto. A arma também desapareceu. O crime aconteceu no bairro São João, em Guarapari. O rapaz, o que mora aqui na casa, fugiu, eu pedi para ele esperar pela polícia, mas ele falou que ia esperar, mas com certeza alguém iludiu ele correu, agora tá esperar o que a polícia pode fazer. A polícia falou que com certeza ia fazer alguma coisa. Um outro menor de 12 anos que também estava com os dois se apresentou à polícia. Disse que não foi ele, que foi o de 17 anos, mas ele se contradisse em diversos momentos do depoimento. Então acreditamos que realmente ele que atirou. E o de 17 anos, ele tirava as fotos dos meninos no momento. Os vizinhos relatam que ele traficava e que cometia roubos na região. Não temos essas informações ainda, que serão apuradas no decorrer do inquérito. Quem tiver informação do menor de 17 anos, ligue 181. Incêndio destrói casa, mata a mulher e os 2 animais de estimação. O mesmo local pegou fogo 2 vezes neste domingo. Agora a família faz um apelo para que as filhas da vítima possam reconstruir o que foi consumido pelo fogo. Órfãs de pai e agora de mãe. As gêmeas de 5 anos de idade estão na casa da tia. O irmão delas, de 11 anos, ainda está abalado e foi para a casa de um vizinho. Já a filha mais velha da vítima se emociona ao lembrar da mãe. Agradeço ela pela educação que ela me deu, por tudo. Ela podia ser o que for, brigar. Minha mãe, né? Mãe é mãe. É ruim demais perder alguém que a gente ama tanto. Espero que ninguém passe por isso que eu estou passando. Foi nessa casa que Maria das Graças Adriano, de 48 anos, morreu carbonizada. Ela estava dormindo quando o colchão pegou fogo. Tudo aconteceu na madrugada de hoje, em Jardim Carapina, na Serra. A suspeita é que uma vela acesa tenha caído no colchão. Na tarde de domingo, Dona Maria já tinha passado por um susto aqui na residência. Um dos cômodos da casa pegou fogo, enquanto as crianças brincavam com palitos de fósforo. A tragédia só não foi maior porque o vizinho viu a casa em chamas e socorreu as crianças. Depois do primeiro incêndio, Dona Maria foi orientada pelos bombeiros a não ficar no imóvel, mas ela não seguiu a orientação e decidiu limpar a residência. Ganhou alguns móveis e também a reforma da casa. Tudo foi consumido pelo segundo incêndio. Era o único lugar que ela tinha para morar aqui, né? E ela queria talvez deixar as crianças dela lá com ela. E ela já estava feliz que ganhou um monte de coisa, conseguiu receber umas coisas dos vizinhos lá, desconhecidos. E foi toda animada para poder arrumar as coisinhas dela lá no cômodo que eu ainda não tinha atingido. Os 2 cãezinhos da dona de casa também não resistiram. Um morreu carbonizado, o outro no começo da tarde. Agora a família tenta seguir em frente e superar a dor deixada pela tragédia. Todos contam com a ajuda da população para que doem roupas, calçados e alimentos. As irmãs também fazem um pedido.
Boneca. Casinha de boneca. Barbie. É uma Barbie? É, de casinha Barbie. Se você puder ajudar as filhas da Dona Maria das Graças, é só entrar em contato pelo celular 99707-6459. Para muita gente, fazer dieta, além de sinônimo de tortura, é também gastar mais dinheiro. Mas esqueça isso. Na reportagem, você vai aprender a substituir itens considerados caros e, além de economizar, vai garantir os mesmos nutrientes. Veja com Marcelo Autoé. Opções não faltam, as tabelas são prova disso. Quem acha que fazer dieta é caro, pode parar de investir nessa desculpa. O arroz integral, por exemplo, pode ser substituído por mandioca, batata doce ou arroz branco, que tem um preço bem mais em conta. Levando em consideração a quantidade de carboidratos que o arroz integral tem, esses outros alimentos que nós citamos também têm a quantidade de carboidrato equiparada ao arroz integral. Você pode estar consumindo sem problemas e sem risco de estar errando na dieta. Outro queridinho das dietas é o peito de peru. Neste supermercado, o quilo sai a R$ 36,90. Mas há uma saída para isso. 3 quilos de atum, coloca numa panela de pressão com os temperos de sua preferência, meio copo de azeite e meio copo de vinagre. Deixa na pressão por 30 minutos e está pronto o nosso atum para o mês inteiro. O pão integral também é outro que pode ser substituído. 2 fatias podem ser trocadas por um pão francês sem miolo ou uma tapioca feito com 2 ou 3 colheres. E para ajudar ainda mais a gente, a Juliana vai ensinar a fazer um iogurte caseiro. Vai 1 litro de leite, prontinho. O iogurte, olha, já está numa fase que eu consigo colocar o meu dedo lá dentro sem me queimar. Vou colocar um potinho de iogurte integral de 200 ml e vou mexer até que ele se dissolva todinho. Após isso, é só a gente vir com um pano de prato bem limpinho, cobrir o iogurte e colocar a tampa na panela. Reservar esse iogurte fora da temperatura da geladeira por 12 horas e não mexer. Após 12 horas, quando você abrir a tampa, já vai estar com a consistência de iogurte e o iogurte já vai estar pronto para consumir. Só gelar e misturar com o sabor de sua preferência. Morango, manga, kiwi, o que você quiser colocar, vai ficar muito bom. E essas dicas dão mesmo resultado. Olha só a Ana, em 2 anos eliminou 30 quilos. Colocar mais na rotina uma granola, coisas mais saudáveis, na verdade, né? Assim, aqueles doces, né, bem gordurosos, por algumas frutas, né? Na verdade, isso ajuda muito, é um processo de substituição, de reeducação alimentar. Olhando assim parece fácil, né? Mas como fazer para vencer o comodismo? Tem que procurar fazer, né, uma academia, na verdade, uma natação, uma corrida. São exercícios também que auxiliam, né, no processo de emagrecimento. Tudo na vida é um pouco de organização, né, que a gente vive numa correria sem fim. Então, na verdade, quem não se organiza fica para trás. Bom, sobre o iogurte, o leite não pode levantar fervura. Em relação ao atum, o quilo custa em média R$ 15 nas peixarias. E atenção, só fazer as postas. Sobre substituir o arroz integral é nessa proporção. 3 colheres de sopa de arroz integral por 2 do arroz branco. Represa rompe no norte do estado. O fato aconteceu no distrito de Águas Claras, em Águia Branca. Ruas e algumas localidades foram atingidas pela enxurrada. Várias casas e parte do comércio ficaram inundados. Em Barra de São Francisco, também no norte, as comunidades de Cachoeirinha de Itaúnas e Vargem Alegre também sofreram com a enchente. O nível da água já baixou em vários locais. E a previsão para terça-feira é de chuva a qualquer hora do dia no norte, nas regiões Serrana e Noroeste. Já no sul e Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia, mas sem expectativa de chuva. As temperaturas variam de 17 a 26 graus na região serrana e de 17 a 30 graus nas outras regiões. E hoje foi dia de Veste UFES. Mesmo embaixo de chuva, estudantes não deixaram de comparecer aos locais de prova.
é impossível esconder o friozinho na barriga. Um pouco nervosa, ansiosa, ainda mais com essa chuva, mas vamos lá, né? Atrapalhou um pouco a chuva, mas... A gente não mora aqui, a gente é de Minas, a gente estava esperando a chuva. Mas o estudo, o esforço durante o ano, valeu a pena chegar até aqui, né? Com certeza. Não podemos desistir. Além da ansiedade, o segundo dia do Vest-UFES teve muita chuva. Para chegar em tempo no local de prova, só saindo de casa mais cedo do que o normal. A gente tem que sair de casa bem mais cedo, porque se chegar atrasado é um ano perdido, né? E nessa fase, a concorrência também é enorme, são quase 20 mil candidatos. Por isso, essa é a grande oportunidade depois de um ano de muito estudo. E amanhã tem mais. A expectativa é que dê tudo certo, porque eu estudei bastante e vou tentar dar o melhor. Vai ser difícil, mas dá para conseguir. Eu acho que vai ser bem difícil a prova, mas eu acho que dá para passar assim, se a gente estudar bastante e ficar concentrado na prova, dá para passar. Dos 20.500 candidatos inscritos no vestibular, mais de 5.000 foram desclassificados porque faltaram a prova. E amanhã é o último dia da segunda fase do Vest-UFES. As provas terão início às 2h e terminam às 5 da tarde. O SAMU 192 vai contar com um helicóptero para atender pacientes. A aeronave, com capacidade para 5 pessoas, será utilizada em casos de urgência e emergência, acidentes graves e também no transporte de órgãos. O helicóptero será adaptado para atender casos de urgência e emergência. Uma verdadeira UTI aérea com equipamentos de ponta que ajudam no socorro rápido a vítimas de acidentes, em caso de problema de saúde grave, entre outras situações que colocam a vida em risco e até no transporte de órgãos. A vantagem está relacionada ao tempo. A aeronave consegue chegar até o local de socorro com mais rapidez. A UTI aérea deve começar a funcionar no final do mês, assim que a licença da ANAC for entregue ao governo. Até então, a gente só tem um SAMU terrestre, que atinge aí cerca de 65% da nossa população. Então, a proposta do governo é justamente você ter uma aeronave específica para fazer transporte aeromédico. Nós não precisamos mais agora utilizar as aeronaves da Polícia Militar, que precisavam ser adaptadas para esse uso. Este não, este vai ficar 24 horas preparado como UTI aeromédica para prestar justamente socorro. O helicóptero tem capacidade para 5 pessoas. A equipe será composta por piloto, tripulante, médico, enfermeiro e paciente. A UTI aérea vai estar à disposição 24 horas por dia para todos os municípios do Espírito Santo. E a seguir, menores são apreendidos depois de assaltar um ônibus com uma arma de brinquedo. A gente já volta. Polícia apreende adolescentes na Serra. Os 3 menores estavam com uma arma de brinquedo. Segundo a polícia, eles haviam acabado de assaltar um coletivo em Barcelona. Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional do município. Para você, boa noite. Até amanhã.